Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar não exatamente sobre um transtorno, mas sobre um fator externo. Uma situação crítica, com alto potencial de afetar emocionalmente muitas pessoas. São casos como suicídios, sequestros, acidentes aéreos, situações extremas que certamente vão fazer com que as pessoas envolvidas precisem de um suporte psicológico. A nossa convidada é a psicóloga Daiane Dalmichen, atua em clínica, autora e coautora de 2 livros e trabalha em organizações com situações de crise. Há 15 anos ela faz parte de um grupo que atua nesse tipo de situação. Ela inclusive atuou no acidente da TAM de 2007, que é aquele que o avião deslizou pela pista do aeroporto de Congonhas, e saiu, atravessou a avenida ali do entorno. É o acidente aéreo com mais vítimas na história da aviação brasileira, Obrigado pela presença, Daiane. Eu que agradeço, muito feliz por poder falar sobre esse assunto de extrema relevância, E que ainda tem muitas pessoas que não sabem que existe esse tipo de suporte psicológico em situações de crise, aliás, nem entendem de fato o que é uma situação de crise e o impacto na saúde mental, Luiz? Muito obrigada pela oportunidade. Daiane, justamente, tentando dar um contexto, justamente por ser pouco conhecido, Eu citei algumas situações, mas você poderia só brevemente falar de algumas outras que talvez não entrem na memória das pessoas como situações que são atendidas por essa área? Então, situação de crise a gente entende como sendo aquela situação que acontece de maneira abrupta, Que ela gera, assim, um abalo emocional e que ela força, de alguma maneira, a gente a mudar. Então, vem além da situação crítica, a gente precisa mudar, a gente precisa se reinventar. Então, a gente considera uma situação de crise, por exemplo, assalto, uma situação de que tem assalto, um sequestro pelo telefone, isso é uma situação de crise. Um sequestro, seja relâmpago ou aqueles que você fica no cativeiro durante muito tempo. Acidente aéreo. Eu já atendi, situações de luto, quando um familiar se suicida. Então, é uma situação que de repente acontece e desestabiliza a gente emocionalmente, não só emocionalmente, Luiz? Você também vai ter todo um impacto disso também no seu físico, no seu social. Eu já fiz atendimentos de diversos tipos, assim. Mas sempre com esse intuito da gente chegar para restabelecer a saúde emocional que está ali desequilibrada por conta dessa situação abrupta, E totalmente crítica. Uhum. A gente imagina, assim, como leigo, obviamente a gente tem a ideia de que alguém que passe por uma situação como essas, que a gente falou, que a pessoa precisa de alguma coisa, mas a gente que, como leigo, pensa mais assim, ela precisa de algo, ela precisa de um conforto, de algum suporte naquele momento. Mas assim, do ponto de vista profissional, do psicólogo, por que essas pessoas precisam de alguma coisa profissional, e não só uma coisa que um amigo poderia dar, por exemplo? O que acontece, Qualquer situação que te desestabiliza, às vezes você demora um tempo para perceber que você está naquela situação crítica, Você está ali desestruturado, às vezes as coisas acontecem, você precisa ser forte naquele momento, você tem que enfrentar e depois aquilo já parece que caiu no esquecimento, mas não é isso que acontece. Então o profissional vem para, de alguma maneira, clarear isso para a pessoa impactada, sendo vítima direta ou uma vítima indireta. Então, o profissional, primeiro, ele chega com a questão do acolhimento, Em seguida, a gente vai fazer o quê? Vai escutar, de alguma maneira, vou usar o termo provocar, no sentido assim, buscar, dar oportunidade para ele falar do assunto. Quando a gente fala sobre o que aconteceu com um amigo, é muito difícil a pessoa se tornar ali só um ouvinte. Então, ela vai esboçar reações, ela vai querer colocar, dar opinião, dar conselho, É natural do ser humano querer intervir, ele não suporta o sofrimento do outro, ele quer ajudar, principalmente se a gente ama aquele outro que está impactado. Sim. Principalmente porque muitas vezes, por se tratar de alguém que você gosta, você também se sente uma vítima daquela situação, Então, nesse sentido, por isso que um familiar, um amigo, ele não ajuda tanto. Ele ajuda no primeiro momento, inclusive
para identificar que essa pessoa precisa de um apoio. A pessoa e muitas vezes as pessoas indiretas. Então, quando essa pessoa impactada chega até a gente, chega até ao meu consultório, eu chego na casa da pessoa, no hospital, enfim, dentro da sua empresa, a primeira coisa é acolher, sempre faço um briefing do que é a importância disso, e aí ouvir. Quando a gente fala, a gente organiza as nossas ideias. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas falar na terapia é falar pra gente mesmo? Mais ou menos isso, porque você vai falar sem eco, né? Você vai falar, você vai ouvir e você vai falar sem alguém interferir da maneira que ela acha. Então, a gente está ali só para ajudar, mas não interferir, a gente vai intervir. Então, é assim a diferença. E aí, no começo da sua resposta, você falou que a primeira coisa é fazer a pessoa compreender que ela precisa, né, daquele suporte. E diante dessas situações, pelo menos essas que a gente citou, que são bastante extremas, isso parece uma coisa que nem precisaria fazer, né? Muito evidente que a pessoa seria beneficiada com uma conversa dessas. Mas acontece da pessoa não identificar que ela precisa disso? Sim, porque você pega... Nós estamos falando de coisas grandes. Lógico, você perdeu um familiar num acidente aéreo, fácil você identificar. Mas eu estou falando, por exemplo, uma pessoa que sofre um daqueles sequestros, não sequestro, aqueles golpes por telefone. Você não tem noção o quanto isso tem um impacto na pessoa e ela não percebe, né? Porque tem vários sentimentos envolvidos aí. Sim. O medo, porque a pessoa cria uma fantasia de que aquela pessoa está na frente da casa dela, que realmente está com a pessoa, que ela gosta. Depois que ela cai no golpe, se ela não cai, tudo bem, mas se ela cai no golpe, depois vem a vergonha, por que eu caí nesse golpe? Eu não acredito, né? Vem raiva, vem uma série de sentimentos. E tá tudo bem a princípio, mas às vezes não. Aquilo fica ali remoendo. Uma outra coisa, às vezes você vai fazer um atendimento de uma função na empresa que é esperado que aquela situação crítica ela vá viver. Por exemplo, banco, assalto. Então, às vezes o funcionário fala, não tem por que eu ficar sofrendo, né? Eu já sabia trabalhar no banco. Não é nada disso. Ninguém nasce com um dispositivo que você desliga e liga frente à crise. Então, vai impactar. É o que eu falo, por exemplo, a situação de luto. Morreu o meu vizinho, né? Mas eu tinha pouca ligação, mas me impactou tanto, né? Quem nunca viveu essa situação? Um luto de alguém distante que você sofre. Então, por que isso? Porque, de alguma maneira, as coisas impactam na gente e a gente não se permite perceber. Aí, depois de um tempo, isso grita dentro da gente. Então, quando é uma situação clara, tudo bem, mas existem algumas situações que, principalmente, as pessoas não se permitem sentir, porque elas aprenderam que elas precisam ser fortes, porque aquilo faz parte do cotidiano dela. Você pega, por exemplo, a pandemia, né? Um profissional da saúde, por mais que ele esteja acostumado, sabendo que ele pode lidar com a morte, nós escutamos relatos, muitos relatos dos médicos não dando conta. Eu fiz parte do programa Todos pela Saúde, eu atendi no começo da pandemia, o ano passado, os profissionais que estão na linha de frente, né? Então, eu fiquei até agosto trabalhando, eu trabalho nessa consultoria na Alster já há 15 anos, e aí a gente teve essa demanda, que era um programa num banco, e a gente percebia claramente isso, as pessoas ali em situações de crise, algumas não se permitiam, nem queriam falar conosco, porque às vezes a gente ligava, porque faz parte, não faz parte. Ninguém foi preparado para ver a dor do outro, por mais que a gente esteja acostumado, né? Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não se permitem, Luiz. Aí vem uma pessoa de fora mostrar, e aí entra o profissional também para dizer que aquilo é importante, que é permitido sofrer, né? Sim. Faz parte. Eu ia até perguntar, eu fiquei com essa dúvida, porque em uma coisa que tem a repercussão, como a pandemia ou como um acidente aéreo, eu imagino que exista a oferta desse atendimento, né? Mas alguém assim, um indivíduo que passou por uma situação dessa, não faz nem ideia como que ele acaba chegando em algum atendimento desse tipo, né? O que explode ali, o que acontece que ele percebe que precisa daí? Você sabe que é muito interessante. Às vezes, a pessoa percebe que ela não está bem, não através do psiquiatra, do psicólogo, mas do médico dela, porque ela desenvolve ali uma enxaqueca absurda do nada,
uma diarreia constante, que ela não acha que ela acha que é virose no começo, ou começa a ter crises constantes, por exemplo, de amidalite, né, de faringite, sinusite. E aí, o corpo, porque assim, aquilo que a gente não resolve na nossa mente, o corpo responde como sintoma. Sim. E aí, a pessoa vai ao médico. E aí, ela vai uma vez, aí ela toma antibiótico, ela volta, aí o médico fala, olha, eu acredito que você esteja com alguma questão emocional. Ela reluta, ela vai para terapia, mas ela ainda não vai por situação de crise. Sim. Depois de algumas sessões, a gente descobre que o que aconteceu na realidade foi uma situação que ela vivenciou, crítica, e que desencadeou nisso. Então, ainda é pouco falado, né, que existe esse tipo de acolhimento, esse tipo de atendimento, às vezes não é nem uma psicoterapia, é um acolhimento, um atendimento pontual, e que faz toda a diferença, Luiz. Eu sou prova disso, a gente vê isso claramente quando a pessoa se permite fazer o atendimento pós-crise, e quando ela não se permite, o quanto que isso tem impacto lá na frente. E isso acontece, esse impacto que ela acaba sentindo por outras vias, acontece mesmo quando esse evento já não está muito no nível da consciência. Ela nem lembra mais, digamos, mas ainda assim ele pode afetar. Sim, às vezes eu vou fazer um atendimento, aconteceu, né? Hoje a gente tem menos, mas fazer um atendimento numa agência de banco, aí a pessoa, não quero falar. Para mim tá tudo bem. Não me impactou nada. 15 dias depois eu volto e aí aquela pessoa, às vezes, se ela não tá afastada, ela tá com uma gastrite nervosa. Sim. E aí eu pergunto como ela tá, ela fala, tô tudo bem, mas eu tô com uma gastrite nervosa. Eu falo, vamos conversar, né? Porque gastrite a gente sabe, uma coisa é uma indigestãozinha, né? Que é aquela coisa que vai e volta, né? E que é que você não soube digerir muito bem. Então aquilo se tornou meio ácido para você. Aí a pessoa, entendi. Tem uma questão que sempre é muito difícil de responder, doutora. Mas o que você puder trazer, assim, como que é, assim, essa abordagem? O que se diz numa sessão, né? Você pede para a pessoa contar a história, né? Eu sei que isso pode demorar muito, né? Mas a gente consegue ter uma ideia de como é o trabalho psicológico mesmo do profissional com o paciente? Bom, vamos pegar então uma situação de crise, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, pela consultoria, a gente tem lá às vezes 1h30 para deixar uma equipe bem ou uma pessoa bem. O grande desafio é primeiro você trazer a pessoa para se sentir confortável e entender que aquilo é muito importante para ela. Quando ela começa a falar, ela começa a se ouvir, ela começa a se perceber. Eu sempre trabalho com a questão do que você está pensando, quando você pensa, qual é a sensação no corpo que vem, o que você sente, como o seu corpo está respondendo, quais os principais sentimentos que você tem em relação a esse momento. Você vai ajudando a pessoa a ir decodificando, vamos dizer assim, e ressignificando. Então, a gente tem algumas técnicas que te ajudam. Eu diria para você que a gente vai aprendendo mesmo praticamente na raça, né? Porque cada caso é um caso, mas basicamente é isso. O nosso objetivo é entender como aquilo impactou nela. Então, a gente escuta, mas à medida que a gente precisa, a gente vai pontuando. Né? Às vezes ela mesma percebe no processo. Então, a abordagem é muito disso, é trazer a pessoa na confiança, dizer para ela que ela está num momento de crise, e que é muito importante ela falar, porque quando nós estamos em situações de crise, a nossa emoção toma conta. Aí eu falo que a gente deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma emoção andando. E quando a gente é uma emoção andando, a gente para de pensar. Então é aquela coisa, eu fiquei cego de raiva, né? E eu não penso, eu não aguento ficar naquela situação, eu quero tomar uma atitude. E aí a gente fala, numa situação de crise, jamais tome uma atitude, porque você vai se arrepender. Se você me permite contar uma historiazinha interessante, claro, que sinaliza muito isso, eu lembro, faz muito tempo isso, eu fui fazer o atendimento de uma agência de banco, e quando eu cheguei lá, a gerente, eu acho que não lembro se não era gerente geral, eu acho, não lembro direito, faz muito tempo isso, ela estava muito impactada. A história dela era a seguinte, ela sempre quis morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, era do interior,
E ela já conseguiu dar transferência fazia 15 dias, Luiz. Nossa. 15 dias, chega um assaltante lá para assaltar a agência que ela estava cuidando, né? Ela entrou num desespero. Eu lembro que quando eu entrei na agência, ela estava surtada. Não tinha a menor condição. Eu entrei na agência, o superintendente também entrou. Isso é ainda próximo do assalto. Tinha acontecido há pouco tempo. Imediatamente. A gente sai o assalto, já é acionada a segurança, a gente já é acionado. A gente já chega. Tudo tinha acabado. Estavam todos ali impactados. Aí tá chegando a polícia, aquela coisa toda. E aí ela olhou o superintendente assim, ela começou a bater nele assim, ele falou, eu quero demissão, Nossa. eu quero ir embora daqui, e saiu correndo pra rua. E eu falei, esquece tudo que ela fez, e eu corri atrás dela, e aí sentamos, e aí eu conversei com ela, que era importante ela deixar aquela situação se acalmar, ela precisava ir para casa dela, que no dia seguinte ia ser um novo dia, que eu ia acompanhar, né, tem toda uma equipe que dá suporte depois. Na verdade, eu trabalho ali de imediato e tem a equipe que acompanha. É um trabalho muito legal. Sim. Bom, depois de sei lá quanto tempo que eu voltei na agência, ela falou, nossa, foi muito importante aquilo que você me chamou para a razão, porque eu não queria ir embora, né? Sim. Eu quero trabalhar, eu esperei a minha vida para trabalhar em São Paulo, eu consegui, né? E ali foi muito característico para mim o que é uma situação de crise. Sim. Né? Tem outros comportamentos comuns além da raiva, doutora? Raiva, culpa, né? Você pega uma situação de suicídio, já fiz suicídio e a pessoa tinha acabado de se matar e eu chego, aí vem a culpa muito grande, eu devia ter percebido, ele deu indícios, não, ele não deu, ele falou, eu podia ter ajudado, né? Vem essa situação e a pessoa fica ali remoendo, por mais que você fale, não é sua culpa, não é nada disso, a pessoa não estava bem, mas eu tinha que ter percebido. Aí isso vem junto uma tristeza, uma rebeldia, uma raiva, porque por que você fez isso? E tem os estágios também, né, Luiz? Você tem aquela coisa imediata, depois o que passa em seguida, e os sentimentos vão mudando, vão tomando outros sentidos, vão sendo mudadas as coisas, é muito dinâmico isso. Sim. E aí até que chega num ponto que a pessoa ou ela melhora, ou ela tem que ir tratar isso de uma maneira, porque se torna algo muito patológico. Sim. Administrar, né? Tudo tem um processo, tudo tem fases, e é importante que se respeite cada uma das fases. Pelo que a gente conversou aqui, doutora, você diria que uma pessoa que passe por essa situação deve procurar, mesmo que ela ainda pense que não afetou tanto, é recomendado que ela procure uma assistência desse tipo? Olha, eu sou suspeita, né? Eu acho que a terapia, a psicoterapia, o apoio psicológico, né? Ele faz muita diferença. Ele faz muita diferença. Ser ouvido, na realidade, a gente parar para se ouvir, a gente precisa de uma outra pessoa, faz muita diferença em qualquer momento da sua vida. Eu não conheço ninguém que começou a fazer e encontrou a pessoa certa e se identificou que diz que não. Não conheço. Exatamente. É verdade, né? Porque se você tem aquela afinidade, eu falo muito para as pessoas. Começou a terapia, não gostou? Não desiste. Procura outro profissional, porque às vezes você vai procurar um profissional que você gosta que ele fale e você não fala. Sim. Aí ele não fala, ele fica em silêncio. Aquilo não tem a ver com você. Ou então você gosta mais de falar e não quer ouvir nada, e você tem um outro tipo. Então a gente tem vários tipos de profissionais. Você precisa, né, ver aquele que você mais se identifica com aquele processo, aquele atendimento que mais tem a ver com você. Né? Então, é muito, muito importante isso. E não desista. Por quê? Porque quando você começa a melhorar, é muito comum, Luiz, você pega a pessoa, chega no consultório e ela fala assim, olha, eu vim pra cá porque tá todo mundo me enchendo, porque eu tenho que fazer terapia. Eu não gosto, mas já que tá todo mundo falando, já que o meu médico falou, o meu chefe falou, a minha mãe falou, enfim. Aí a pessoa começa a fazer terapia. Ela faz lá, depois de um tempo, ela fala, nossa, foi maravilhoso. E você sabe, assim, a minha amiga não quer fazer. É um absurdo. Como faz bem? Ah, eu brinco. Mas você teve seu tempo. Todo mundo fala. Todo mundo tem o seu tempo. Né? Porque se a gente não está pronto, não adianta. Então, faz diferença quando a gente está pronto. Então, mesmo numa situação de crise, uma situação de emergência, muitas vezes a gente chega no momento do lugar e a pessoa fala, eu não quero falar. E tá tudo bem. E aí você só sinaliza para ela. Em algum momento isso pode gritar. E aí quando gritar você precisa de ajuda.
né? Você pega aí pais que tiveram seus filhos mortos de maneira muito traumática, né? E o pai, eles não querem falar, eles não conseguem, né? E eu já vivi algumas experiências onde você deixa até um pouco do seu lado da psicologia e você tem que entender que você é humano e que aquela pessoa é humana, né? Eu lembro de um atendimento que a mãe tinha perdido o filho afogado na piscina, né? E ela estava muito resistente e eu fui até lá porque a empresa tinha pedido. E a hora que ela estava muito resistente, eu olhei para ela e falei assim, olha, eu também sou mãe, eu sei o que você está sentindo, né? E nessa hora ela me abraçou e o atendimento foi muito legal. Quando eu fui embora, ela falou, nossa, você fez toda a diferença na minha vida. É muito legal, é muito gratificante. Aí o meu trabalho eu tenho escutado muito, eu escuto muito isso, ainda bem. Sim, eu imagino que isso dê força, mas aí eu queria perguntar, doutora, não é difícil também? Eu aprendi muito na TAM. Quando eu fui trabalhar lá na TAM, eu já trabalhava mais ou menos 1 ano nessa consultoria, né? E eu lembro que era muito pesado, né? Foi uma experiência incrível na minha vida, um divisor de águas profissional na minha vida, foi uma coisa incrível. E eu lembro que eu aprendi como lidar com os momentos difíceis depois de um atendimento de crise. Então eu lembro que eu saía dos plantões, eu entrava no carro e eu fazia um checklist. Então, o que eu estava sentindo em relação ao dia que eu tinha passado, né? Várias cenas bem fortes a gente viveu lá. E aí eu chorava e ia para minha casa. E aí no meio do caminho eu sempre vou agradecendo porque eu faço esse trabalho, porque eu me sinto escolhida, porque eu fiz a diferença na vida das pessoas e é isso que me faz ficar feliz. E vou fazer minhas terapias, lógico, né? Porque a gente tem que, né, se cuidar. Mas, assim, eu desenvolvi essa maneira. Então, qualquer situação, intermediação de sequestros, se a gente fica lá 12 horas, 8 horas, 5 horas, sei lá. E aí, eu já até sei, meu marido até sabe, eu dou aquele checklist, daí choro, ligo, chego em casa ótima, né? Tomo um banho com aquela sensação de dever cumprido. Mas me abala também, não sou uma pessoa que não me abala. Eu e as minhas amigas todas, né? Sim. Que tipo de pensamento tem nesse checklist, assim, Nani? São cenas que você viu, assim, no dia, é isso? Não, eu penso como aquilo impactou em mim. Né? Eu digo que todo mundo devia fazer checklists todos os dias na gente. Então, né? imaginei que isso pode ser bom para outros casos também. Sim! Então, assim, eu vivi um dia estressante, o que isso gerou de impacto em mim? Né? O que eu estou sentindo? O que o meu corpo está respondendo? Né? Como é que foi as minhas relações durante o dia? Aí você pode falar, nossa, Daiane, que absurdo, todo dia você faz isso? Depois de um tempo, né? Isso se torna uma habilidade de você saber lidar com você mesmo. Então, isso é automático em mim, né? Então, se eu tenho uma gastrite atacada, eu já sei. Eu falo, o que é que está me impactando? Né? Essa conversa, esse diálogo que a gente tem que ter com a gente. As situações de crise, muitas vezes, elas desenvolvem essa habilidade nas pessoas. Porque aquela crise, ela desestabiliza, a pessoa tem que trabalhar nesse movimento de se reorganizar e a partir daí ela passa a se respeitar de uma maneira diferente. Sim. Uma doença, por exemplo, uma situação de um câncer muito sério que a pessoa sobrevive, ou então é uma situação crítica, e que às vezes durante a doença a pessoa não aceita um tratamento, mas depois ela vai cuidar dela, né? Sim, uma ótima oportunidade para, né, não precisa passar por uma coisa como essas para ter um benefício, né? Com esse tipo de... É uma técnica, né? No final das contas, né? E doutora Daiane, passando assim para o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Como que entra assim essa situação de pandemia que parece um pouco diferente, né? Porque é aquela coisa que muito larga no tempo, né? A gente já está há mais de 1 ano, ela não parece muito com essas outras situações que a gente está usando de exemplo aqui, né? Como que se encaixa esse contexto que a gente está agora? A pandemia, ela vem tendo fases, né? Tem aquela primeira fase que a gente meio que não sabia o que estava acontecendo, que máscara só usava no Japão, né? Que aqui a gente não usaria, não sei o quê. Aí, de repente, todo mundo para dentro de casa e as pessoas precisando se reinventar, e as famílias nas primeiras semanas felizes, por um lado, né?
Porque era tudo que as pessoas queriam, Luiz, era ficar mais próximo da família, não pegar trânsito, poder comer dentro de casa, né? Cuidar melhor dos filhos perto da escola. Então, a princípio, foi aquela coisa meio que uma lua de mel, que logo virou um caos, né? Porque daí as pessoas não tinham 5 escritórios em casa para cada um ter o seu computador, estudar, elas foram se reinventando. Isso eu estou falando das famílias dentro dessa história de ficar dentro de casa, de isolar, mas o medo. Então, você teve aquela parte, depois de um tempo as pessoas foram entendendo o que estava acontecendo, e hoje a gente tem um cenário muito diferente. Eu digo que dentro de casa a gente já sabe controlar, e lá fora está muito difícil de controlar e entender o que as pessoas, como as pessoas estão lidando com isso. O fato é que a pandemia, né, causada pelo coronavírus, ela é uma coisa, como você falou, muito longa. Então, a princípio, a gente trabalharia com estresse pós-traumático, uma situação traumática que gera um estresse. Mas a gente tem o pós-traumático, o traumático, porque nós estamos vivendo, e o pré-traumático, porque a gente não sabe como vai ser, né? A gente vem trabalhando com a imprevisibilidade, com a incerteza, né? Há praticamente 14 meses que a gente está nessa pegada aí, né? Quando a gente precisa de certeza, de saber o que está acontecendo, do controle, é do próprio do ser humano. Né? Quando a gente não tem isso, a gente tem medo. Né? E aí que entra todos os transtornos que já estavam bastante potencializados antes da pandemia. A gente tinha um quadro muito grande de depressão, quadros de ansiedade, desde criança até idoso, muitos casos de suicídio. Aí vem a pandemia, que é um caso totalmente, é um cenário propício para a ansiedade. Sim. Então você escuta muito, né? As pessoas dizendo que está com quadro de ansiedade, o coração começa a bater do nada, não consegue dormir. Nós tivemos um aumento muito grande de pessoas consumindo álcool, né? Porque naquela coisa de tô dentro de casa, tô em home office, então vou tomar uma latinha de cerveja, 2, para dar uma relaxada. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ela já toma 5 latinhas, no sábado vamos encher o tornar e acabou. E aí começa de novo, a mesma coisa para o vinho, para tudo. E isso, se a pessoa não está bem, é a porta de entrada para se descompensar. Então, nunca se falou tanto de saúde mental, e agora muito mais. Em maio, o Tedros, não lembro o sobrenome dele, né, que é o diretor da organização da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, lá em maio ele disse que a preocupação com a saúde mental das pessoas estava maior até do que a preocupação com o coronavírus. Porque a gente está aí, né, uma hora isso vai acabar, e as pessoas que não se atentarem para os seus impactos nas emoções, vai trazer sequelas também muito sérias. Como é que vai ser? Hoje as empresas estão enfrentando essa dificuldade do retomar ou não retomar. Como vai ser isso? Então, a gente tem, sim, a pandemia como uma situação de extrema crise. Crise pelo coronavírus, pela Covid, pelo excesso de mortes, crise pela questão econômica, pelas relações transformadas e crise pela saúde mental. E tem algo, assim como você falou, né, que a primeira coisa, né, falar sobre é uma coisa que ajuda nas situações de crise mais clássicas, digamos, né? Tem alguma coisa que você possa dizer que auxilie nesse momento dessa crise um pouco mais diferente, né, mais dilatada no tempo? O que tem acontecido? As pessoas estão muito esgotadas, né? Elas não estão cansadas fisicamente, nem as crianças, não. Nós estamos esgotados. Tecnoestresse por excesso de dispositivo eletrônico, a própria tristeza por não se relacionar com as pessoas, né? Quem convive com adolescente, com jovem que é consciente, está sofrendo demais, os idosos, as famílias separadas, né? Então, assim, são muitas coisas que as pessoas estão vivendo e elas precisam respeitar, né? Você precisa identificar como é que você está enxergando tudo isso, como é que você está reagindo em relação a isso. Então, a gente está sobrecarregado, esgotado, não tenho tempo de olhar. Eu não tenho tempo de perceber que eu estou me destruindo sem perceber. E cada história é uma história, gente. E cada pessoa vai reagir de um jeito. Cada um de nós reage a uma crise de maneira diferente. Isso está relacionado à nossa sanidade mental.
Isso é relacionado à maneira como eu enxergo as coisas. Então, regra número 1, respira e se observa. Checklist, Sim. né? Como é que tá? Como é que a minha família tá? Como é que a gente está sobrevivendo a isso? Né? Como é que os meus filhos estão? O que é melhor, o que é pior, né? Porque hoje a gente está num momento que o que é menos pior para a gente conseguir sobreviver, né? Mas assim, se perceba, né? A gente não dá o que a gente não tem. Eu falo isso, eu vou chamar aqui atenção principalmente para os pais, para as mães, para os avós, né? Que acaba cuidando de todo mundo e se preocupando, né? Os gestores dentro das empresas e acaba se esquecendo dele. E a gente não dá o que a gente não tem, né? A gente precisa se olhar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa reconhecer que a gente não está bem. Não espera seu corpo gritar. Não espera você ter uma taquicardia, né? Não espera você ter doenças recorrentes, até porque a gente tem que evitar de ir para o hospital, né, Luiz? Sim. Então, outra coisa que é muito importante. Eu tive pacientes na pandemia, lá no começo, que com tanto medo de pegar a Covid, gente, a pessoa adoeceu, teve que ir para o hospital. E aqui dentro da nossa cabeça, ela tem um poder enorme nos nossos pensamentos. E a imunidade da gente está muito relacionada à nossa sanidade mental. Sim. Então, para a gente lidar nessa pandemia, a regra é: se conheça, se perceba, saiba dos seus limites e se preserve. Usar máscara salva, usar álcool gel salva, mas pensar positivamente, se cuidar, autocuidado, salva também. Ótimo. Eu nunca gosto quando termina bem assim, doutor Daiane, porque eu sempre faço um espaço no final para falar, tem alguma coisa que a gente não comentou, que você gostaria de dizer? Aí eu desfaço o que poderia ser aquele desfecho que já estava assim, sabe, feito para ser um encerramento de tão boa. Fala, agora tem que dar mais uma porque tem essa que eu gosto de deixar. Mas eu prefiro fazê-la, porque a pessoa sempre tem alguma coisa que ela gosta de deixar como mensagem final, né? Então fica à vontade. Sim. Eu quero que vocês lembrem, né, que segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que todas essas dimensões, né, o nosso espiritual, o nosso físico, o nosso mental, o nosso social, eles estão interligados, né? E a grande maioria, se não todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, as crises, elas acontecem primeiro no nosso emocional. Só que a gente negligencia, né? A gente acha que aquilo não é tão importante, deixa pra lá, né? E aí, deixa pra lá, isso começa a tomar uma proporção muito grande, eu perco o controle, e aí começa a impactar nas outras relações. Aí eu adoeço, como eu falei, aí começa a aparecer sintomas recorrentes, mas eu não tenho tempo nesse momento, não vou no médico que é perigoso, no outro momento eu vou, quando chegar o final do mês eu vou, quando chegar o começo do mês eu vou postergando, e aí eu começo a ter sintomas que começam a impactar na minha saúde social, profissional, né? Então nunca esqueçam disso, e sem contar o espiritual, independente da religião de cada um, a gente precisa cuidar da nossa alma. Sim. Então, nunca esqueçam, né, que é que na situação de crise que a gente para se perceber. Eu faço sempre uma analogia com a montanha-russa, Luiz. A vida da gente é uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Qual é a parte mais interessante da montanha-russa? A descida. É a descida, Sim. Né? Mas é importante que na nossa vida a gente não espere para ter na descida para a gente se perceber, e também entenda que já que você está na descida, aprenda com a situação, né? Então, não deixa para você entrar numa situação de crise, porque existem aquelas situações que a gente não tem domínio, não tem escolha, acontece e acabou. Mas às vezes a gente provoca uma situação de crise na nossa vida, né? Um colapso, alguma coisa, seja nas nossas relações, seja no nosso físico, ou seja no nosso mental. Eu vou deixar vocês assim, né, com uma questão. Você é responsável pelaquilo que você tem e faz. Então se cuida, tem amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, a gente desenvolve admiração. E a gente não faz mal para quem a gente ama e admira, não é verdade, Luiz? É verdade. A gente cuida. Então cuide de você como você cuidaria de uma pessoa que você ama. E vai dar tudo certo. Ai, que bom. Tá vendo? Sempre vale a pena eu perguntar. Eu nunca me arrependo. Sempre depois tem alguma coisa ainda melhor. Existe uma pergunta que eu faço para os meus pacientes no consultório que eles odeiam, mas eles têm que responder.
que é assim, ó, por que foi importante a nossa sessão de hoje, né? Então é a sua também, mas eu adorei essa pergunta. Sempre sai, e nunca teve alguma coisa que não valeu a pena, sempre é ótimo. É isso aí. Obrigado, viu, doutora Daiane, pela disposição, pelo tempo. Eu que agradeço. Você já veio na correria de alguma coisa, saindo daqui vai para outra, que nem a gente estava conversando, mas obrigado por esse tempinho para nós. Eu que agradeço, eu acho assim, vamos desmistificar esse termo saúde mental, né? Saúde mental é o contrário de doença, gente. Saúde, é bem-estar. Sim. É isso aí. E além dos créditos que eu falei, né, na introdução, a doutora Daiane também é uma influenciadora, né, principalmente no Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora? Daiane Dalmichen _. Boa. Agora eu vou para uma live. Então, eu sigo, se fosse ao vivo já dava para ir, mas sigam lá porque não dá, porque é verdade. Você faz muita coisa, então sempre vai ter conteúdo lá. Sempre vai ter. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado, gente, por terem ouvido mais esse episódio. Eu queria avisar aqui que a gente fez o Instagram do podcast, né? É Entre Mentes Podcast. Por enquanto, a gente tá só colocando as capas dos episódios antigos, né? Colocando ali, divulgando cada um deles. Mas a nossa ideia aí é expandir e fazer com que o Instagram seja também um canal de veiculação de informações, né, de conteúdo para complementar o podcast. Então, se vocês puderem seguir, né, fico muito feliz. A gente tem uma audiência bem legal no podcast e, né, espero que vocês vão para lá também para começar a ver os conteúdos que a gente vai passar a colocar lá. Obrigado, gente. Até o próximo.